Boa noite, pessoal. Hoje nós retomamos em pleno dia de São Pedro, né, as nossas discussões sobre a ciência e o direito. Dessa vez a gente vai conversar sobre os outros ramos científicos do saber que auxiliam a compreensão do direito. E eu escolhi essa música aqui na voz de Cássia Eller, mas que é também de Gilberto Gil. Eu tentei fazer uma coisa para não ficar muito em Gilberto Gil, né? Existem outras músicas, inclusive, de Gilberto Gil, além da que a gente viu na aula passada, sobre ciência, que a gente viu Ciência em Si, lá na terça-feira, uma semana, e ainda tem aquela que fala sobre a internet, quando a gente nem imaginava que a internet ia fazer parte do nosso dia a dia de maneira tão efusiva, né, tão constante. E nessa letra, especificamente, nessa música, a gente pode parar para refletir sobre o real sentido, ou a importância, ou a utilidade da ciência. A ciência, ela, quando ele fala assim, espera aí só um minutinho, quando Cássia Eller canta, nós queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. E isso mostra a preocupação que se deve ter não apenas com a produção do conhecimento científico, mas com a sua popularização, com o acesso desse conhecimento por parte de todas as pessoas, ou os frutos desse conhecimento por parte de todas as pessoas. Então, eu acho essa reflexão muito atual, né? Porque a gente vive num mundo extremamente tecnológico, a gente está mesmo desfrutando de um desses instrumentos de tecnologia, mas muitas vezes a gente fecha os olhos para que essa tecnologia a que nós estamos tendo acesso, ela não é acessível a todos. E às vezes até nós, professores, nos colocamos nessa bolha, né, de exigir tanto de vocês, quando, a rigor, a gente convive com uma diversidade muito grande de condições, né? De cada um, a internet é melhor, outra é pior. Eu mesmo, de vez por outra, quando eu estou disputando a internet lá em casa com Mariana, eu tenho, às vezes, a gente fica meio atrapalhado, porque termina a conexão não sendo tão boa. Então, pessoal, é com essa canção que a gente inicia hoje a nossa reflexão sobre as chamadas ciências afins ao direito. A gente, pelo que vocês estão percebendo, a gente está rodeando para a gente preparar o espaço a fim de iniciar a discussão sobre a ciência do direito. E a gente não pode começar diretamente com a ciência do direito sem, por exemplo, saber o que é ciência, sem saber dos desafios da ciência e sem conseguir destacar o que a gente chama de ciência do direito das demais ciências. Esse é o propósito da aula que começa hoje, certo? Então, como é que a gente pode enxergar, né, esse desafio da ciência? Hoje a gente vai falar sobre outra advertência muito importante nesse início, é que, obviamente, a gente não vai esgotar a análise de todas as ciências, e mesmo aquelas que vão ser comentadas aqui, a gente não vai fazer um aprofundamento, né? Então, vocês estão pagando atualmente várias dessas ciências que a gente vai mencionar aqui, né? Ou já pagaram em outros cursos, tiveram contato de alguma maneira. A gente vai fazer apenas um passeio muito inicial, né, muito superficial também, sobre essas ciências, para que a gente possa ver revelada a sua importância para a compreensão do direito. E aí, qual é o propósito de a gente falar sobre ciência? O estudo das demais ciências, né, das ciências que a gente vai ver aqui e outras várias, ele possibilita uma melhor interpretação do direito. Então, em alguns momentos, a gente só pode compreender o que as normas jurídicas determinam, estatuem, né, proíbem ou permitem, a partir
conhecimentos de outras ciências, não é verdade? Se a gente imagina que um crime de embriaguez ao volante é definido pela concentração de álcool no sangue, essa concentração, por mais que esteja lá bem objetiva na lei, às vezes a pessoa não é submetida ao etilômetro, né? E outros sinais vão nos possibilitar a análise de se a pessoa estava ou não embriagada naquele momento. Então, vejam que a gente trabalha com a interpretação da norma de alguma forma também, certo? Quando a norma determina que nós tenhamos como... Peraí, deixa eu sair aqui. Tenhamos como parâmetro essa condição. Também na aplicação. Esse é um caso também, não apenas de interpretação, mas de aplicação do direito, né? Porque, muitas vezes, quando o juiz ou os demais protagonistas do direito se colocam diante de determinado caso concreto, a solução desse caso, de um eventual conflito, depende também de outras ciências. Imagine que você, como advogado ou advogada, se coloca diante de um caso muito dramático de uma separação, né, e de um divórcio, e que tenha interesse dos filhos envolvidos. Então, você também tem que saber negociar para fazer ver ao casal que está se separando, se divorciando, que os principais interessados, a principal preocupação deles deve ser não o patrimônio, mas o bem-estar dos filhos, o que na prática às vezes é muito difícil. E a gente muitas vezes busca o conhecimento da psicologia, ou mesmo da assistência social, para melhor fazer essa composição. E também para a criação do direito é importante o estudo de outras ciências. Imagine que você, como legislador, você está pensando em escrever um projeto de lei que vá definir os limites da liberdade de expressão, da manifestação do pensamento na internet. Você tem que saber como funciona a internet, como é que se pode controlar a internet. Se você, por exemplo, tem ferramentas para definir censura ou definir desabilitação de um WhatsApp, por exemplo, certo? Da mesma forma, o magistrado que determina em sua decisão uma suspensão dos serviços do WhatsApp em todo um país, né? Então, é preciso ter esse conhecimento que não é próprio do direito, mas de ciências afins. Certo? Então, vamos lá nesse nosso apanhado, né? Vejam que a ilustração que eu utilizei aqui para falar sobre as ciências afins ao direito é a ilustração de laboratório. Porque muitas vezes a ideia que a gente tem de ciência é atrelada a esse laboratório, né? Um laboratório em que aquelas pessoas de bata branca, né, com os tubos de ensaio, as pipetas e todos aqueles paramentos que a gente vê lá na química experimental, né, nos colégios, muitas vezes. Mas a gente vai ver que nem sempre a ciência ela é desenvolvida, a gente já viu de alguma forma na aula passada, a ciência é desenvolvida sob essas condições, certo? E aí a gente vai começar justamente para as ciências que são mais próximas à ciência do direito ou do direito em si, que são as chamadas ciências sociais. Não por acaso, o nosso curso de direito, ele fica atrelado, né, o curso de graduação fica atrelado a um centro da universidade que se chama Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Então, é muito próxima a ligação entre o direito e as ciências sociais. É bem verdade que há uma subdivisão ainda dentro da universidade, pelo menos da UFRN, entre o CCSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e o Xixila, que é o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Então, por exemplo, a sociologia que a gente está vendo aqui não está no CCSA, na UFRN, mas no Xixila, que é considerado Ciências Humanas. Essa é outra divisão que a gente vê
Mas eu estou tratando as ciências sociais de uma forma mais ampla, né, no seu sentido mais amplo. E vamos principiar justamente pela ciência social por natureza, que é a chamada sociologia, ou ciências sociais também, como o curso daqui se denomina. E qual é o papel da sociologia, pessoal? Vocês estão pagando sociologia agora? Sim. Então vocês vão dizer melhor do que eu. O que é que vocês estão vendo em sociologia? Qual a compreensão de vocês de sociologia? Exatamente, né? E aí, ninguém vai se aventurar, não? Não, professor, né? O professor de sociologia está passando um monte de livro para a gente fazer resenha. Entendi. Pronto, então vocês... Mais relacionado à antropologia. Tá. Tá certo. Que é uma outra vertente. A gente vai falar sobre a antropologia criminal daqui a pouquinho. E aí vou buscar de vocês, então, essa luz sobre a antropologia. Mas a sociologia, você já deve ter conhecido, você já deve ter noção, é uma ciência que vai se debruçar sobre os fenômenos sociais. Mas isso não diz muita coisa, né? Bom, a gente pode compreender como a preocupação do estudo da relação do homem em seu ambiente, né? Mas existem outras ciências que também tratam disso. Bom, de todo modo, claro que existem vários tipos de abordagem dentro da sociologia, né? Vejo que o seu professor de sociologia, ele está tratando de uma outra ciência que talvez tenha sido destacada, né? Se a gente observar bem, tenha sido destacada da própria ciência social, a sociologia como um todo. Mas, de todo modo, a gente vai tratar dos fenômenos sociais. E, obviamente, é muito palpável a relação da sociologia, das ciências sociais com o direito, né? Hans Kelsen, a gente vai ver Hans Kelsen nas aulas seguintes, mas já vou adiantando uma posição dele. Hans Kelsen faz uma divisão, por exemplo, entre as ciências causais, né, em que as condutas humanas são estudadas como um fato, e as ciências normativas, como é o caso, para ele, da ciência do direito, né? E na sociologia, a gente vai estudar o fato o comportamento humano como fato, certo? A gente não está preocupado em como deveria se comportar o homem, mas a gente vai se debruçar sobre a análise de como o homem se comporta efetivamente, né? Mas o homem é desviante, o homem é degenerado, o homem é criminoso, o homem é mau por natureza. A sociologia vai se debruçar sobre como ele é, a vida como ela é, né? Para parafrasear Nelson Rodrigues. Então, essa preocupação a gente vai ter dentro da sociologia para o estudo de como os grupos humanos se organizam e se desenvolvem, e também como os grupos humanos se interligam, né? Então, se a gente observar como se dá a relação entre empregados e empregadores, como se dá a relação entre vizinhos, como se dá a relação entre homem e mulher na sociedade, como se dá a relação entre pais e filhos, entre ricos e pobres, né? Entre pessoas que desfrutam de credos diferentes, pessoas que têm ideologias diferentes. Então, essas relações constroem também um ambiente sobre o qual vai se debruçar a sociologia, certo? Bom, a grande evidência de que essa matéria, essa ciência nos importa muito proximamente é de que o próprio direito é um fato social. O próprio direito é um fenômeno social, certo? Por quê? Quando a gente observa o direito, ele não nasce naturalmente. A gente vai falar mais adiante, quando for fazer uma crítica do direito natural, que há quem tenha imaginado o direito como algo natural. Ele vem como se tivesse da natureza do homem. Mas
eu já vou adiantar para vocês que é muito criticada essa posição, né? Acho que até no texto de Harari, que aqui eu já me referi, né, lá no Sapiens Sapiens, ele refuta essa ideia do direito natural, porque ele diz que natural mesmo são as nossas aptidões com as quais a gente nasce. E o direito não é uma delas, né? Então, ninguém nasce com o direito de falar, mas a gente nasce com a aptidão, né? Pelo menos a maioria das pessoas nasce com a aptidão de desenvolver a fala. Isso é natural, não o direito, certo? Mas, de todo modo, a gente vê que, como o direito é um construto, né? Como o direito é um produto do nosso intelecto, ele tem também um aspecto para desenvolver essas ligações entre os homens e mulheres, né? E entre os homens, mulheres e o seu ambiente. Então, o direito, ele é muitas vezes utilizado historicamente, sempre foi assim, como uma forma de controle social. E, inegavelmente, portanto, é grande a importância da ciência social para a compreensão do direito, certo? Vejam, quando a gente fala em delinquência juvenil, as causas da delinquência, então, muitas vezes coloca, quando a gente vê um caso bárbaro de cometimento de ato infracional por parte do adolescente, qual a primeira bandeira que levantam? Né? Redução da maioridade penal, porque esses adolescentes safados têm que ser punidos, com 16 anos eles já têm condição de votar, né? Aqueles mesmos argumentos que eles sempre colocam. Mas muitas vezes não se compreende que a adoção dessa medida é uma questão de política criminal. Não é que o menor de 18 anos seja santo e seja incapaz de compreender a maldade dos seus atos, a gravidade dos seus atos. Não. Mas o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente, achou por bem de considerar que até os 18 anos a medida a ser aplicada àquele infrator, né, aquela pessoa em conflito com a lei, ela vai ser uma medida diferente daquela que vai ser aplicada a partir dos 18 anos. É questão de pura política criminal. Mas as causas, né, o que leva a pessoa a delinquir, como é que a delinquência se desenvolve de maneira mais gravosa, isso tudo pode ser estudado no âmbito da sociologia. Da mesma maneira, a crise na família, né? Então, se a gente observar o que ocorre no âmbito familiar, isso também é importante. As famílias, hoje eu tive uma aluna que era assistente social, ela mostrava, acho que havia mais de 40 tipos de famílias. Então, a gente vê a família que é somente o casal, né, sem filhos, ou os filhos com a mãe, os filhos com o pai, os filhos com os avós, as crianças ou os filhos com os tios, né, ou com um parente próximo, ou com a mãe e o padrasto, ou o pai e a madrasta, ou dois pais, ou duas mães, né? Então, há várias modificações, há uma crescente modificação do que se compreende como família, certo? E aqui, obviamente, eu estou abstraindo a questão religiosa, porque eu sei que a consideração de família para esses novos arranjos que estão sendo revelados na sociedade, por parte de algumas religiões, existe uma restrição, um incômodo em se tratar como família. Mas no âmbito da sociologia são formas de organização familiar, sem dúvida. Certo? E isso tem repercussão com o direito? Claro que tem. Quando a gente, não só porque a gente tem um ramo específico que estuda o direito de família, que vem a relação entre direitos e obrigações e missões e funções, né, entre pais, filhos, entre marido e mulher, entre avós e netos, e toda a questão que se desenvolve em torno da proteção desse seio familiar, mas porque em vários outros ramos do direito a gente precisa compreender também como é que se dá, né? Então eu vou falar em sucessões,
também, que foge do direito de família, tem relação, mas foge do direito de família, é um outro ramo do direito civil, direito das sucessões, ou mesmo, vejam, a questão da família que ocupa, por exemplo, um detentor de cargo público que é impedido de nomear parentes. A questão do nepotismo, então, atinge tanto a seara do direito constitucional como do direito administrativo, e assim por diante. Vejam que a vedação do nepotismo é um exemplo de como a família pode ser estudada também em outros ramos do direito, certo? Agora, o que é importante a gente destacar dentro da sociologia, pessoal, é que a sociologia, como já dizia Kelsey, né, ela é uma ciência que vê a conduta como ela é. Não há uma preocupação do âmbito da sociologia em elaborar normas, nem interpretar as normas vigentes. Isso é deixado para o ramo da ciência do direito, certo? Ou da política jurídica, no âmbito, quando a gente for falar de elaboração das normas. Então, a sociologia, ela apenas vai estudar as normas e como elas influem, como elas podem impactar o meio social, certo? O que mais de sociologia que vocês gostariam de falar aí, pela sua experiência, ou alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? Bom, aí a gente vai partir para uma outra ciência também muito... Pois não, alguém vai falar? Alguém? É porque o pessoal tá falando no chat, professor. O senhor não vê, não, né? Não. Se o senhor quiser, eu fico lendo. Pronto, por favor. Falaram que tá tranquilo e estavam discutindo aqui o Conselho de Família Tradicional Brasileira. Muito bom esse conceito, da família tradicional brasileira. Porque a família tradicional brasileira que eu entendo é a família dos nativos, né? Porque é a que tem mais tradição nesse solo, né? Então, assim, dos chamados índios, né? Ou indígenas. Então, acho que se a gente tivesse que resgatar uma família tradicional brasileira, seria isso aí. Não seria esse modelo que aparece em foto bonitinha de margarina, não. Né? Mas é uma discussão importante, muito atual, né? Porque a gente se coloca diante dessa, quando a gente vamos resgatar os valores da família tradicional brasileira. Então as pessoas vão lá, o casal heterossexual, né? Com os filhos, né? E aí, muitas vezes, numa hipocrisia que esconde, por exemplo, outras pretensões ou outras atitudes que não são muito compatíveis com aquela família perfeita. Bom, mas eu peço a vocês que, assim, quem for vendo o chat, que eu só estou vendo a tela da apresentação. Então, se vocês observarem esses comentários, peço que façam essas... Que alguém que puder ativar o áudio, que me chama a atenção, certo? Mais alguma coisa? Não, professor, por enquanto só isso. Certo, obrigado. E aí a gente pode falar sobre a história, né? Obviamente eu vou deixar um olhar mais cuidadoso, mais aprofundado, para quando vocês estiverem pagando história do direito comigo. Mas, de antemão, a gente já pode adiantar um pouco. História, a gente vê aqui no curso em História do Direito, né? Eventualmente, a gente vai ver em outras disciplinas dogmáticas também, quando for falar sobre História do Direito Penal, História das Constituições, certo? E isso tudo mostra como a história é importante. Por quê? Porque a partir da história, a gente lança um olhar para o passado, né? E, obviamente, a história não negligencia o que está acontecendo no presente, né? Há várias compreensões da história, como também a preocupação de noticiar, de relatar, de analisar, de registrar o presente. Porque o presente também por exemplo, a gente registrando o presente, a gente consegue possibilitar aos nossos descendentes uma compreensão mais precisa do que a gente vivenciou. E esse olhar para o passado, ou a preparação do presente para que
no futuro eles vejam melhor o passado, que hoje é o nosso presente, né, fazendo aqui uma confusão total, mas esse olhar para o passado, de todo modo, ele permite, por exemplo, a gente evitar caminhos que não se mostraram muito salutares, né? Então, essa é uma grande preocupação que o historiador tem. Não apenas em registrar o que aconteceu, mas mostrar que algumas escolhas passadas, elas não merecem ser reproduzidas. Apesar de que muitas das nossas constatações, né, o estudo da história permite que ela é cíclica, né? Ela muitas vezes vai e volta, e a gente tem esses redemoinhos, muitas vezes, que podem ser constatados ao longo da história. Há avanços e retrocessos, a ideia de história linear, ela não existe, certo? Então, a gente está sempre em evolução. Não, infelizmente não. A gente evolui e involui em muitas medidas, em muitos passos. Quando a gente observa, por exemplo, a gente tem várias ferramentas tecnológicas que podem nos aproximar, essa é uma delas que a gente está vendo aqui, né? Então, em vez de uma impossibilidade de estar presencialmente com vocês, vocês estão assistindo das suas casas, ou dos seus trabalhos, ou do ambiente que está à disposição de vocês para assistir a essas aulas, se vocês não puderem, quem não puder assistir essa aula agora, nesse exato instante, como eu gravo, vai poder assistir amanhã. Então, assim, poxa, quantos instrumentos para aproximar as pessoas? Mas, será que a gente está fazendo bom uso desses instrumentos? Será que realmente a gente está se aproximando das pessoas? Certo? Então, essas reflexões, elas podem ser colhidas a partir do estudo histórico. Quando, por exemplo, a gente olha para o que aconteceu, não apenas no Brasil, mas principalmente na Europa Ocidental, no século XIX, obviamente a gente vai enxergar qual o impacto das revoluções industriais para o direito, né? As condições de trabalho eram tão desumanas que fez surgir a necessidade da construção, né, da elaboração de um novo ramo do direito, que era tratado dentro do direito civil mesmo. O direito do trabalho vai surgir justamente com o agravamento da condição do trabalhador a partir das revoluções industriais. Então vejam como esse olhar histórico para as condições do passado, para tudo que o homem viveu, ele possibilita essa construção, essa reflexão em torno do próprio direito. Algo mais que vocês gostariam de falar sobre a história? Ou alguma pergunta? Pois não. A gente pode vincular, tipo, a globalização ela teve várias fases, mas a gente pode vincular, quer dizer, o início da globalização com o surgimento do direito internacional também, porque antes, tipo, era como se fosse mais fragmentado. Cada um tinha seu direito, mas hoje, tipo, eu estou pagando também direito ambiental e a gente vê que, tipo, o direito ambiental é uma coisa do globo, da Terra. A gente não pode só pensar na nossa prevenção, tem que pensar na dos outros. Então, acho que a globalização, o desenvolver da história trouxe isso, e isso foi levando necessidade, pelo menos, desse aspecto do direito internacional. E outros fatores vêm trazendo outros, né? Excelente pergunta. Mas observe que a própria preocupação com o direito internacional surgiu muito antes de a gente falar em globalização, pelo menos da maneira como a gente vê hoje, né? Antes de a gente até ter percepção de globo, mas dentro os precursores do direito internacional, pelo menos, né? Vocês vão ver lá, quando forem tratados de naturalismo, os precursores do direito internacional vão compreender o direito internacional como aquele que deve reger as relações entre Estados muito antes de a gente ver tão aproximadas essas relações, certo? Então, no século XVII, século XVIII,
A gente já via, mesmo sem ter uma globalização como a gente observa hoje. Mas aí vocês podem considerar, bom, era a globalização do que se tinha como civilizado, né, do que se tinha como conhecido, mas não nesse patamar de hoje, certo? Então, nesse sentido, o próprio direito internacional é bem anterior ao que a gente chama hoje de globalização, pelo menos, certo? Certo. Algo mais, pessoal? Vocês... eu vou fazer uma... Peraí, deixa eu só fazer um teste aqui. Porque eu não vejo as participações de vocês. Talvez se eu usar... Peraí. Assim eu posso ver... Vocês estão vendo a tela, né? Sim, só a tela. Só a tela, certo. Talvez assim eu possa, mas eu preciso usar o Prezi de todo modo. Aí, por exemplo, quando eu... Deixa eu fazer um teste aqui. Vocês continuam vendo a tela normalmente? Sim. Pronto. Vou usar essa estratégia, então. Bom, economia. Vocês estão vendo agora economia política? Não. Ainda não, né? Eu vejo aqui, normal. Não, mas Eu tô vendo economia. Não, o que eu quero dizer é que se vocês estão vendo agora, nesse período. Ah, tá, Ah, não. sim, não. Mas qual a compreensão de vocês de economia? Pronto. Digam aí. É um sistema de produção e distribuição de bens e serviços. Perfeito, perfeito, Nelson. Eu tive um professor de economia, né, introdução à economia, logo no meu primeiro período. E ele assim, ensinou de uma forma que eu nunca vou esquecer, né? Qual a grande preocupação da economia? A gente convive, assim, o globo é finito, né? A gente até está buscando outras aventuras em outros planetas e tal. Sempre existem os filmes de ficção que preveem a escassez de recursos aqui no globo, né, no planeta, e a gente vai buscar em outros planetas. Mas o que é que a gente constata hoje? A gente tem recursos finitos, então, por maior que seja o planeta Terra, a gente tem um número limitado de ferro, a gente tem uma quantidade limitada de água, de ar, né? Os recursos naturais e os recursos humanos são finitos. Mas os nossos desejos, os nossos interesses, as nossas aspirações são infinitas. A economia vai nos ajudar justamente a equacionar a finitude dos recursos com a infinitude das nossas aspirações e desejos, né? Então, basicamente é assim que se resume a economia. A ciência que vai estudar o processo de produção, distribuição, circulação e consumo da riqueza. E a gente poderia parar aí, se ativesse ao conceito mais tradicional de economia. Mas para que serve a circulação de riquezas? Para que serve o estudo da produção das riquezas? Ela pode ter um propósito, né, de procurar alcançar e utilizar essa riqueza com vistas ao bem-estar do homem, né? Então, a economia pode não apenas estudar como é que o homem ele produz a riqueza, ele faz circular a riqueza, como é que essa riqueza é passada, transferida entre as pessoas, mas também ver como é que se faz para que essa riqueza seja convertida no bem-estar do homem. Porque eu posso ter a utilização excessiva de um determinado recurso, mas que não redunde no bem-estar do homem. Não é verdade? Então, vários esforços já foram empenhados em algo que não traz efetivamente o bem-estar do homem.
Então, se a gente observar o próprio entorpecente, ele traz um bem-estar imediato, né, pontual, naquele instante, mas se a gente parar para refletir sobre o que ele representa de acréscimo substancial para o homem, então a gente começa a ficar um pouco mais reticente em relação a esses benefícios, certo? E como é que a gente vai notar a relação acho que alguém colocou. Eu levantei a mão, professor. Oi, pois não, Jefferson. Diga aí. A respeito do entorpecente, como você falou, acho que a abordagem que a sociedade faz, ela é completamente equivocada. Eu vi uma vez uma entrevista de um viciado, de um ex-viciado, Sim. De um adicto, né, que chama. Sim. E ele disse que não tem como você dizer que a droga é ruim, porque ela realmente não é. Ela traz aqueles de imediata, e você fala para o jovem que a droga é ruim, ele vai, experimenta e não acha ruim. Quer dizer, ele não acredita no que você está dizendo. Mas exatamente. A droga ela é ruim nas suas consequências, no seu uso contínuo, né? Perfeito. Falando também disso, que as propagandas hoje a respeito não... Qual o problema desse tipo de abordagem? Você trata o entorpecente como uma questão moral, né? E na verdade, ele vai além disso. Existem vários problemas relacionados às drogas, isso aí foge um pouco até da compreensão da economia, mas a gente pode tratar no âmbito das ciências sociais ou mesmo da biologia, da medicina. É inegável que o uso de entorpecentes ele possibilita um impacto, né, no próprio desenvolvimento do homem ou da mulher. E eu digo desenvolvimento até cerebral. Há pesquisas sérias que provam que o uso de entorpecente em adolescentes, por exemplo, mesmo daqueles que são tidos como mas esse aí não tem muito efeito, a maconha é super de boa e tal, não. Ele tem efeito, inclusive, na formação neurológica do adolescente. No adulto tem um impacto muito menor, né? Mas, sem dúvida alguma, o entorpecente ele causa ele possibilita a pessoa que, como em relação a qualquer vício, e eu não estou fazendo aqui também um discurso de que eu estou olhando para maconha ou para cocaína, não, entorpecente no seu sentido mais amplo, inclusive as drogas lícitas, né? Porque o vício, ele não é apenas quem é viciado em jogo, ele também tem um entorpecimento quando está jogando. Quem é viciado em bebida alcoólica, da mesma forma, né? Existem vícios diversos que causam entorpecimento. Mas os entorpecimentos químicos, de forma geral, eles são deletérios para as nossas aptidões, porque, de alguma forma, há uma obsessão em relação a essa droga, né? a esse objeto. E você falou uma coisa muito interessante. Apresentar a droga como uma coisa ruim, para o jovem, por exemplo, talvez seja uma estratégia equivocada, porque quando ele experimenta pela primeira vez, a sensação é de muita euforia, de muita felicidade. E aí, a partir do momento em que ele entra naquela roda de vício e se vê impossibilitado de sair dela, porque ele sempre busca aquela primeira sensação, mas sempre sem sucesso. Porque fica cada vez mais difícil atingir aquela sensação inicial. E ele continua buscando, né, e sem conseguir, a frustração, e ele aumenta o vício. Então, esse é um lado. A outra questão é, qual o custo da criminalização da droga? Aí a gente precisa discutir sobre um outro aspecto, né, um aspecto mais da sociologia, ou da sociologia criminal. A gente pode perceber que houve um aumento substancial, não apenas no Brasil, mas em vários outros países ocidentais, do encarceramento. E, em grande medida, isso se deveu à política
de combate às drogas, certo? De associar a necessidade de combate às drogas ao de aprisionamento. Então, mais pessoas eram aprisionadas, os ambientes carcerários mais propícios inclusive a organizações criminosas que se aproveitavam do vício, então era uma máquina de moer gente, né? Por isso é que se discute, não apenas no país, como em vários outros países, a discriminação de drogas, de determinadas drogas, porque se verifica que esse é um assunto para ser tratado não no âmbito da política criminal, mas no âmbito da saúde pública, né? A gente está combatendo um mal que ninguém duvida desse mal, mas com a estratégia errada. É isso que se coloca muitas vezes. Mas muito interessante a sua colocação. Professor, você não está conseguindo ver o chat, né? Não. Deixa eu ver aqui. Porque o Gabriel estava perguntando, falando sobre isso, o que o senhor acha sobre a legalização da maconha. Pois é. Eu acho que mais ou menos que eu respondi, né? Primeiro, uma coisa que a gente tem que separar. Quando a maconha ela é utilizada para fins terapêuticos, eu acho que não tem o que discutir, né? Porque hoje, algumas pessoas conseguem entrar na justiça para a utilização terapêutica, aqui no país, não o país que eu estou dizendo, para a utilização terapêutica, né? Pessoas que têm epilepsia, outros problemas neurais, têm a utilização da maconha como uma forma de tratamento. Só que quando a maconha, quando ela é utilizada a partir dessas medicações e tudo, ela é muito cara. Então, poucas pessoas têm acesso. Se fosse permitido utilizar de forma comedida, com fins terapêuticos, ela seria acessível a muito mais gente. Agora, por outro lado, aí, pelo que eu já falei, né, eu acho que a legalização da maconha, ela apenas desloca a nossa estratégia. Não que a legalização nos prove que a maconha é uma coisa que todo mundo deve fumar e de uma forma muito livre, não. Ela é um problema de saúde pública muito mais do que um problema de política criminal, ao meu ver. Porque a gente tem aí cigarros de nicotina sendo comercializados e não há mais dúvidas sobre os efeitos deletérios para a nossa saúde, né? Basta ver os próprios rótulos dos cigarros. A bebida alcoólica, da mesma forma, certo? Então, eu acho que a legalização, ela possibilita um tratamento mais adequado, né? Principalmente em relação à maconha, do que em outras drogas sintéticas muito mais prejudiciais, né, ao organismo, como o próprio crack, que, enfim, é muito mais grave, né, e muito mais rápido na deterioração biológica do consumidor. A gente possibilita um novo olhar. A legalização, eu acho que possibilita esse novo olhar, certo? Pronto, pois não. Eu tenho um amigo que é psiquiatra e ele disse que é incrível a quantidade de pessoas que têm uma predisposição para alguma doença psíquica que talvez desenvolvesse ao longo da vida ou não, mas que com o uso da maconha essa doença é desenvolvida. É potencializada. E a respeito do encarceramento em massa, que o senhor falou agora há pouco, quase 40% da população carcerária ela é de crimes relacionados à droga, ou ao tráfico, associação criminosa, ou indução ao uso, esse tipo de crime. Né? Quer dizer, não está dando certo. Né? Isso da população normal, né? A população geral, que eu quero dizer. Se a gente for para a população feminina, a população carcerária feminina, esse percentual é muito maior. O que liga é o alerta, né? Então, assim, por que é que as mulheres estão sendo encarceradas com muito mais frequência? E esse é algo que, inclusive, acho que tem um livro que eu recomendo fortemente, né, de professor Drauzio Varela, Dr. Drauzio Varela, que é As Prisioneiras, né? Ele tem Inchação Carandiru
tem os carcereiros e tem as prisioneiras, que é a trilogia do cárcere de Dr. Drauzio. As prisioneiras mostram o efeito da criminalização das drogas para o encarceramento em massa das mulheres. E realmente é algo sofrido de se ler, né? Mas é muito importante para a gente compreender o que é que representa uma política criminal equivocada, certo? E deixando bem claro, não é que eu esteja defendendo que todo mundo sai daqui, né, apesar do que muitos acham, né, que a gente universitário, né, então todo mundo aqui tem uma plantação de maconha, daqui a pouco eu vou trazer uma aqui para mostrar para vocês, aqui é minha plantação de maconha e tal. Mas, apesar de muitos que não frequentam as universidades públicas acharem que a nossa vida é só falar sobre isso, mas não se trata de uma defesa da maconha, mas de uma defesa da sua discriminação. Talvez seja o caminho mais razoável diante do que a gente está observando hoje em relação à população carcerária brasileira. Certo? Professor, Pois não? sobre a população carcerária, eu não lembro exatamente de onde, mas eu já vi um delegado comentando em um podcast que a maioria das pessoas presas por tráfico de drogas foram pegas com menos de 20 gramas de droga. Outro absurdo, Gabriel. Eu substituo, vez por outra, aqui a promotoria de tráfico, né? E assim, eu não pego grandes apreensões de êxtase, por exemplo. Eu não pego grandes apreensões de cocaína, por exemplo. Eu pego aquela pessoa que está ali com 4 trouxinhas de maconha e bota para o tráfico. E eu tenho uma posição muito crítica em relação a isso. Mas muitos colegas, assim, dentro da sua independência funcional, entendem que não, isso é tráfico, porque ele estava com 4 trouxinhas, ele passou o cigarro para o colega, aquilo é tráfico. Porque tem lá no tipo, dizendo que você fornecer, né, ele já pode, já permite a caracterização como tráfico, certo? Dar a consumo, né, mesmo gratuitamente. Então, esse tipo de deturpação, ele é inaceitável. A gente sujeitar uma pessoa a uma pena de 4 anos, porque estava com 3, 4 trouxinhas de maconha, eu acho desproporcional, né? A gente deve centrar os olhares para quem comercializa esse, por exemplo, que enche os aviões, né, de cocaína no comércio internacional, ou mesmo dentro do país, trazendo de um local para o outro. Esses dificilmente são pegos, esses dificilmente são punidos. Mas o cara que está lá na estação de trem, que a polícia vê em atitude suspeita, né, esse é mais facilmente pego. E geralmente é o grande alvo desse tipo de abordagem. Mas, trazendo aqui de volta para o olhar para a economia, essa discussão é muito interessante, pessoal. Eu acho que eu gostei bastante dos argumentos que vocês trouxeram. A economia, ela tem uma relação muito íntima com o direito, né? Se a gente observar, por exemplo, a própria ideia de Karl Marx, de que o direito ele é um reflexo, como todos os outros aspectos superestruturais, ele é um reflexo do modelo econômico em que ele está fundado, a gente vai ver uma relação de dependência, né? Então, se eu tenho um modelo capitalista, eu tenho um direito que legitima esse modelo. E aí eu me lembro daquela visão que a gente passou nas aulas anteriores, do professor Alisson Mascaro, dizendo que a concepção de direito que a gente tem, ela é fundada no modelo capitalista. Quando a gente fala em sujeito de direitos subjetivos, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho a minha propriedade e eu posso dizer que essa caneta aqui, ela é minha. E por isso eu sou titular de direito. Eu sou, por exemplo, portanto, um sujeito de direitos. Se você não tem essa caneta, você não é sujeito de direitos. Então, o morador de rua que tem apenas o agasalho ou a roupa do corpo, ele não é titular de direitos, portanto, não tem propriedade, portanto, ele é, muitas vezes, invisibilizado, né? Quem é que não escutou, dentro da discussão
sobre a destinação das vacinas da Janssen, né? Mas vão dar para os moradores de rua, isso é um absurdo, né? Tanta gente que merecia mais, ou então para a população carcerária, isso é um absurdo. Mas aí vocês pararam para pensar, como deve ser difícil para um morador de rua ter um cartão de vacinação e ele tomar a vacina hoje, e para que aquela vacina seja eficaz, daqui a 3 meses, ele ir lá novamente naquele posto de saúde para tomar a vacina. Então, vejo que a política, muitas vezes, ela é desenvolvida a partir de uma constatação social, né? No plano fático, que a gente não pode esquecer. A distribuição do vacina não é questão de mérito, é uma questão de necessidade, certo? Mas, voltando à própria posição de Marx, todo o condicionamento que é feito ao direito é a partir do modelo econômico. É claro que a gente pode fazer algumas ressalvas, porque também o direito influencia a economia, né? O direito impacta a economia. Mas é difícil a gente enxergar um ar revolucionário do direito a ponto de modificar a economia, pelo menos as bases econômicas fundantes daquele direito. Se a gente observar, se a gente imaginasse que, se a gente quiser imaginar que a partir do direito a gente possa fazer uma modificação estrutural dentro do nosso modelo capitalista vigente no país, eu acho que a gente vai ter muitas frustrações. O que a gente estuda no direito que pode ser auxiliado a partir do estudo da economia? Eu coloquei aí alguns exemplos. A intervenção do Estado no domínio econômico. Então, como é que o Estado intervém na economia? A gente está vendo agora, por exemplo, uma discussão sobre como deve ser tributada a renda do país, né? É a intervenção do Estado no domínio econômico. Como é que a energia elétrica deve ser paga? A intervenção do Estado no domínio econômico, certo? A própria reforma administrativa, de alguma forma, ela tende a atender a um apelo econômico, né, da economia do próprio Estado, ou o enxugamento da própria máquina estatal, se bem que por meios bem discutíveis, certo? A proteção ao consumidor, quando a gente imagina como era a vida do consumidor há 40 anos, 50 anos, a gente comprava um determinado bem e, às vezes, assinava um contrato com letras minúsculas, né? E era obrigado a cumprir aquele contrato porque a gente não tinha capacidade ou não tinha possibilidade de discussão. Hoje, não basta ser letra escrita, ela precisa ter uma conformidade com a proteção do consumidor, certo? Então, é uma maneira de dizer, olha, o direito está protegendo essas relações econômicas, pelo menos protegendo quem é mais frágil dentro dessa relação. E o direito trabalhista, né? Então, inegavelmente, a gente tem uma reflexão também sobre as relações econômicas. Alguma questão, alguma observação no âmbito da economia? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ótimo. Vamos agora à ciência política, né? O que é que a gente vai ver no âmbito da ciência política? Basicamente, o estudo do poder e do governo do Estado, né, e suas relações com os grupos humanos. Então, basicamente, na ciência política, a gente vai estudar o quê? O Estado. Vocês já estão pagando ciência política agora? Deveríamos, mas não contrataram um professor. Ainda não tem professor, é? Poxa vida, então tá zerado ainda. Bom, aí, essa é uma matéria, essa é uma ciência que auxilia muito a compreensão do direito. Não por nada, mas porque se a gente observar a concepção do direito que é predominante é a da concepção do direito estatal, né? Por mais que a gente admita que haja possibilidade de surgimento de normas jurídicas fora do eixo estatal,
elas muitas vezes só são reconhecidas como normas jurídicas quando elas têm a chancela do Estado. A partir do reconhecimento por parte dos tribunais, né, do Poder Judiciário, por parte das práticas do Estado, certo? Então, vejam como é importante o estudo do Estado. Então, quando vocês forem vocês forem estudar direito constitucional, direito administrativo, mesmo o direito penal, né, a relação do Estado como ente que controla os comportamentos humanos, vocês vão ter que ter uma compreensão da ciência política, certo? Os modelos de organização estatal, né, forma e sistema de governo. Por exemplo, a gente, vez por outra, se coloca diante da discussão em torno de qual modelo eleitoral mais adequado à nossa realidade. Se hoje se fala novamente no modelo distrital, né, de representatividade. Então, como a gente tem o Estado, vamos supor, no deputados estaduais, existiria um deputado para a região do Agreste e um deputado para a região do Seridó, 2 deputados para a região do Seridó, porque Seridó, afinal de contas, tem uma importância muito grande no Estado, um para a região central, assim por diante. Então, o mais votado daquela região é que seria o deputado, independentemente da votação nos outros estados, né? Era como se fosse era privilegiar o aspecto majoritário, de alguma forma. Essa discussão, ela se coloca dentro da própria discussão da Constituição do Estado, certo? Da Constituição do Estado, que eu digo, da organização do Estado, certo? Então, tem uma repercussão também muito clara no direito eleitoral. Direito financeiro, direito tributário, enfim. Principalmente principalmente eu digo, mas não apenas, aqueles ramos de direito que estão relacionados ao direito público, eles têm um link, uma ligação muito forte com a ciência política. Vamos ver aqui. Ah, tá. Peraí, o chat também fica gravado, é? Professor? Oi. Excelente. A gravação, professor, ela é exigência do curso, alguma coisa, ou é mais para didática mesmo? Não, Jefferson. A gravação, eu até falei rapidamente na primeira aula, ela tem a finalidade principalmente de possibilitar a quem não tenha condições de assistir sincronamente, de assistir em seguida, né? Então, houve essa orientação, não é obrigatório, e por isso eu sempre peço a vocês que considerem esse fato, né, de que a gente está gravando, para, eventualmente, se alguém não quiser se expor, né, não tem... Eu vou estar exposto, assim, porque ainda nos é permitida a liberdade de cátedra, apesar desses movimentos aí do Escola Sem Partido, né, que, na verdade, são escolas de um partido só, estarem sempre sendo lembrados, né? Mas é nesse sentido. Então, com vistas e até às vezes, por exemplo, tem um problema de conexão, não consigo pegar direito. Aí vocês veem depois a aula, enfim. Vocês fazem o uso que quiser dessa gravação, certo? É mais nesse sentido, mas não é uma obrigação, não. É uma opção de cada professor. Tá certo. Professor, Oi, não, Jefferson. O que você estava falando, relacionado ao que você estava falando agora há pouco, tem esse caso Lázaro aí, recentemente, Sim. né? Que a polícia, ela tem a prerrogativa de usar força, né? Tem a prerrogativa do Estado, não sei se a palavra certa é o direito, mas ela pode usar força. E me incomoda... Deveria ser dentro do direito, né? Mas me incomoda pessoas comemorando, o presidente disse que foi um CPF cancelado, né? Uma gíria até de miliciano e tal. E pessoas defendendo que, quer dizer, o Estado naquele momento ele julgou e executou uma pena que nem existe, né? Porque mais de 100 tiros, eu acho que é completamente um pouco desproporcional, né?
houve realmente, de fato, é como se a gente previsse o destino de Lázaro, né? Então, mais ou menos a gente previa que isso iria acontecer. Até porque se sabia que ele já tinha um histórico de homicídio, até porque se sabia que ele podia andar armado, que ele estava armado. Obviamente, qualquer um de nós, como policial, se apresentasse diante de uma situação de temor, de receio de que ele pudesse atirar contra a gente iria ter uma postura mais agressiva, certo? O que acontece que a gente precisa refletir é que essa política ela não seja generalizada ou tida como uma política institucional do Estado. A chamada necropolítica, hoje, ela é bandeira de muitos governantes. Vejam o que aconteceu em Jacarezinho. Já existem algumas indicações de que muitos das pessoas assassinadas, elas não tinham qualquer ligação com os objetos de repressão policial. Então, quando houve a morte de, sei lá, 25, 26 pessoas, são todos bandidos, né? Mas será mesmo? A gente termina adotando uma postura, uma posição de naturalização dessas mortes, certo? Ainda que Claro, fossem, né? ainda que fossem, eles têm direito a um julgamento. Professor, Eu não deixo de considerar também a dificuldade da ação policial na frente, né? Então, muitas vezes a crítica se diz, você está dizendo isso porque você está aí no seu gabinete, né? Não tem nenhum perigo, não está lá na linha de frente do bandido, mas também não pode ser uma generalização dessa política. Como o Witzel defendia, que quando se visse diante de alguém com fuzil, é só mirar na cabecinha, né? Essa é a necropolítica. Pois não, Ana? é o que muita gente costuma falar. O caso desses garotos foi, não, 24 bandidos a menos. Vamos para os próximos. O caso de Lázaro, todos os comentários, ou é alguém dizendo que acha pouco, que é merecido, ou é alguém dizendo que um bandido a menos, um bandido a menos, um bandido a menos. É absurdo. É lamentável, né? A gente não deve nem comemorar, né, o fato dele... eu acho que a perseguição a ele, em razão da própria periculosidade que ele representava, é legítima e era esperada. A gente precisava capturar uma pessoa com esse perfil, mas a gente fica questionando, será que esse extermínio, né, não era apenas uma forma de, por exemplo, de impossibilitar vinculação dele com outras pessoas mais poderosas, a quem interessava? Porque existe também uma teoria de que ele era contratado para amedrontar pessoas da região, para que determinadas pessoas que essas pessoas atemorizadas deixassem a região e as suas terras fossem compradas ou apropriadas mais facilmente, certo? Então é preciso querer essa reflexão. Muito bem colocado, esse exemplo bem atual. Algo mais sobre ciência política, pessoal, que vocês queiram discutir? Professor, Oi. é interessante fazer um contraponto, porque do mesmo jeito que tem realmente uma repulsa a qualquer excesso da ação estatal, eu também fico vendo assim, será que não tem algum teor sociológico que eu possa retirar dessa reação da população, uma reação que parece que permite, ou como eu posso dizer, concorda, acha interessante, acha certo, por mais que não seja, a ação truculenta do Estado contra um bandido que aterrorizou a associação. O que é que essa população está sentindo para agir dessa forma? Para achar que a morte de uma pessoa de imediato é melhor do que ele ser preso. O que é que está acontecendo com essas pessoas? Será que o Estado não está falhando com elas e é por isso que elas estão reagindo dessa forma? Que elas estão pensando desse jeito? Porque do mesmo jeito que o cara foi, sei lá, levou mais de 30 tiros. Não se sabe exatamente qual foi a situação. Mas o que sentiu, por exemplo, as famílias que tiveram membros
mortos por esse Sim. indivíduo. Pessoas que foram estupradas, né, Por depois de ele. ver seus parentes sendo mortos na frente, e depois ainda sofreu um estupro e foi morta depois. Que tipo de fenômeno social é esse que a gente está vivendo? Então, essa situação do policial eu ainda acho assim a mais crítica, porque o perfil da polícia está mudando, né? A gente via que o policial era ensino fundamental, era uma pessoa extremamente truculenta e bruta. Hoje a polícia está mudando, é nível superior, são pessoas pós-graduadas, né? Tem uma formação agora obrigatória com conteúdo de direitos humanos, mas parece que na hora da prática, no dia a dia, as coisas se transformam, né? Volta a um equilíbrio. É uma guerra. Eu vejo que é uma guerra. Verdade, Milton. Excelente. O policial tem que decidir bem rápido o que fazer, porque se ele tomar a decisão errada, ele morre. E se ele não morrer, a decisão que ele tomou ainda vai ser julgada pela sociedade toda. É complicado. Excelente. É muito boa essa... acho que alguém levantou a mão, mas deixa eu fazer só um parênteses aqui, comentando o que você falou. Quando a gente assiste a Tropa de Elite, a nossa identificação com o Capitão Nascimento é imediata, né? Então, a gente termina sendo levado a não apenas tolerar, mas, às vezes, até se satisfazer quando o bandido é colocado no saco, ou quando o chefe ali da criminalidade daquela favela, ele, numa das cenas finais, ele pede, por exemplo, para não atirar na cabeça, para ficar desfigurado, e aí a gente percebe que atiram justamente na cabeça. Então, assim, por que a gente é levado a isso, né? Muitas vezes por causa da ineficiência do Estado para fazer a repressão à criminalidade que realmente importa. Sem dúvida alguma. Existe um filme, acho que é Código de Conduta, que fala sobre isso. Uma pessoa que teve a mulher estuprada, depois assassinada, os filhos, ele vai para o julgamento desse assassino e é feito um acordo com o promotor, né, naquele plea bargain nos Estados Unidos, e ele fica indignado, né, como diria Gil do Vigor, indignado, e aí ele termina fazendo a justiça com as próprias mãos. E eu me deparo diariamente com casos de linchamento, né, pela própria população, quando vê uma pessoa que foi pega furtando ou mesmo assaltando, certo? Bem, professor, e a respeito de Tropa de Elite, eu acho que aquele filme meio que foi um embrião de muita coisa que veio acontecer muitos anos depois. Assim, verdade. Assim. Os próprios diretores tentaram fazer uma meia-culpa depois, né? E Tropa de Elite 2, engraçado, que muitas vezes a gente enxerga que o vilão em Tropa de Elite 2 é o político e a milícia, né? Então, assim, até alguma interpretação foi feita equivocadamente. Vejam que as pessoas terminaram interpretando de uma outra maneira, mas enfim. Quando os diretores, por exemplo, fizeram aquela série da Netflix sobre o caso da Lava Jato, baseado na Lava Jato, né? Esqueci o nome agora. O Mecanismo. O Mecanismo, perfeito. Veja que a primeira temporada tem um viés, a segunda temporada já é diferente. Eu até estava conversando com uma colega minha que tem um determinado, assim, tem um apreço muito grande por Moro, e aí disse, eu não gostei não da segunda temporada não. Não gostei não, porque já mostra que o juiz lá, o juiz dessa série, né, que em alguma medida é inspirado na Lava Jato, ele começa a demonstrar vaidade, a demonstrar interesse na condução de uma determinada maneira, né, daquele julgamento, enfim. Eles começaram a ver que a percepção inicial que eles tinham da realidade brasileira poderia ser parcial, né? Poderia não ser considerando toda a complexidade. Mas alguém mais levantou?
Pois não, Muita coisa aconteceu entre a gravação da primeira e da segunda temporada, né? Exatamente. A Vaza Jato. Exatamente. Assim, foi o ministro do Supremo, se eu não me engano, foi o Gilmar. Gilmar Mendes, ele disse que não se pode usar de provas ilícitas, né? Para fazer um julgamento e tal. Mas também Exato. ele não pode fazer de conta que não existe, que aquilo ali não existiu. Entendeu? E que precisava ser um Gabriel Garcia Marques para poder fazer aquele diálogo todo fazer sentido, né? Verdade. Realmente, é isso. Alguém mais levantou a mão? Pois não, Wilson. Eu acho que a polícia, ela confunde muito o seu papel. Porque ela tá para, tipo, compor a justiça, né? Isso. Tem um mecanismo da justiça. E muitas vezes ela quer ser a justiça quando ela executa alguém. Tem um filme com Sylvester Stallone, O Juiz. É um filme bem antigo, bem tosco também. Mas é muito interessante, porque ele fala, eu sou o juiz, a sua sentença. Aí vem aqui, aí ele já faz o julgamento e já faz a execução da pena. Puf, aí mata a pessoa, né? No futuro e tudo. Mas é um filme interessante para a gente pensar sobre o nosso sistema de justiça. Felipe, eu acho que levantou a mão aqui. Boa noite, professor. Oi, boa noite, Felipe. Eu penso um pouquinho sobre, a partir do momento que o senhor falou um pouco sobre Marx entender o direito condicionado pela economia, o modelo econômico e tal. Isso muito aplicável, por exemplo, a casos muito recentes que a gente tem, sabe? Eu acho que o direito ele acaba, de certa forma, servindo para legitimar alguns problemas que a gente tem, tipo, não o direito em si, mas tipo, a utilização do direito pelos interesses de propriedade privada, interesses da sociedade em si, a alta sociedade, né? Concordo, exatamente. Então, tipo, no caso do Lázaro, no caso, por exemplo, dos interesses mais novos de transferir as ações da polícia para julgamento em tribunal militar, sim, e tal, acho que todas essas ações refletem bastante a visão de Marx sobre entender como um espelhamento, como uma forma de legitimar um modelo econômico, um modelo socioeconômico. Como perfeito. Visto muito, muito, muito presente, principalmente nesses últimos anos, né? Não só nesses últimos anos de bolsonarismo, mas tipo dentro das políticas de extermínio de populações periféricas dentro do governo petista e antes também. Então é um problema assim que eu pensei bastante relacionado a essa tese de Marx. Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, às vezes é um pouco frustrante porque a gente vê que o direito não consegue se desvencilhar, né, parece que a gente não consegue mudar muita coisa, né? Pelo menos não estruturalmente, mas a gente está aqui justamente para fazer vocês pensarem e tentarem modelos diversos, né? Assim, alguma transformação que não seja não apenas no direito, mas uma transformação mais significativa, né? A gente também não deve negligenciar o poder que possui de tentar fazer mudar o mundo, certo? Mais alguma coisa, pessoal? Estão falando mal aqui dos filmes de Stallone, né? Olha, é um filme tosco, mas é um filme que traz reflexões. Eu gosto muito dos filmes de rock, não tem como não gostar dos filmes de rock, né? Marcou minha infância. Eu fui assistir, por exemplo, Rambo, não tem como não ser impactado, né, com aquela musiquinha e tal. Uma vez eu estava falando com o meu filho, que é adolescente, um dia desses, aí ele disse, você já ouviu falar de Rambo? Aí ele disse, o que é? Um tipo de arma? Eu disse, meu Deus, pelo amor de Deus, ele não sabe o que é Rambo. Nossa, como eu estou me sentindo velho, né? E, assim, um clássico, né, daqueles filmes sanguinolentos, né, de Hollywood. Mas, enfim, eu gosto de filme de Stallone. Ele fez, inclusive, o Creed, né, os filmes mais recentes da série Rocky, foi até premiado por causa disso. Então, também fico aqui na defesa de Stallone. Pelo menos em relação aos filmes. Em relação à sua conduta pessoal, tem várias reservas aqui das suas atitudes.
Mais alguma coisa, pessoal, sobre ciência política? Bom, vamos agora falar um pouco sobre a medicina legal, certo? E aí a gente vai concluir justamente com ela. A medicina legal, ela é muito importante para o direito. O que é que a gente vai buscar com ela? A produção de provas médico-legais, né, dentro da medicina, dentro dos procedimentos médicos cirúrgicos ou de algumas constatações médicas que podem servir como provas para a compreensão do direito, certo? Então, quando a gente fala em medicina legal, imediatamente, o que é que a gente mente? A autópsia, ou segundo o professor Milton Ribeiro Dantas, que era um grande estudioso local, né, da medicina legal, ele preferia a expressão necropsia, né, que é como mais exata. Então, aquela forma de você ver o morto e ver como ele foi assassinado e ver as causas da morte, toda aquela aura de CSI, né, que a gente vai ver na próxima aula, inclusive 2 episódios, uma parte dos episódios, é muito interessante, né? Então, por essa razão, pelo menos na minha turma de graduação, quando a gente já estava cansado do curso, aí disseram, olha, vamos oferecer medicina legal, vamos, todo mundo vai pagar, porque a gente já estava no finalzinho do curso, né, vendo aqueles negócios chatos, aquela parte, a parte mais interessante, que é a introdução, teoria geral, história do direito, a gente já tinha visto fazia tempo, a gente foi pagar a medicina legal, mas foi muito interessante, né, e eu nunca imaginei que fosse servir tanto para mim, porque até então não tinha ainda bem definida o meu futuro profissional. E terminei utilizando, assim, agora que eu estou de volta ao crime, né, aqui na promotoria criminal, eu me valho muitas vezes de vários dos conhecimentos da medicina legal para a compreensão e para a produção de provas, né? Agora, quando a gente fala em medicina legal, também existe uma falsa identificação com o crime. Então, a medicina legal é útil para saber a causa da morte, para verificar, por exemplo, quando a gente se depara diante de um crime contra a liberdade sexual, quando a mulher foi desvirginada, qual a gravidade da lesão corporal, né? Então, essas questões, elas todas são ligadas ao crime, mas a medicina legal também não se limita à sua ligação com o crime, certo? Se a gente observar, por exemplo, a utilização da medicina legal para a mensuração da doença mental, ela tem repercussão civil também, na interdição, por exemplo, ou na questão da causa da morte para definir quem foi que morreu dentro do acidente, quem foi que morreu primeiro. Isso tem repercussão nas sucessões, certo? No processo de sucessão. Então, isso tudo a gente retira da própria medicina legal essa aura, essa ligação exclusivamente com a apuração de crime. Exame de paternidade, né? Hoje a gente dispõe de mecanismos de muito mais segurança em relação ao exame de paternidade do que no passado. Eu ainda peguei exame de paternidade que era feito a partir de, ou melhor, ação de investigação de paternidade que era feita a partir de confronto de foto, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Assim a gente já cometeu muitos erros no passado. Assim como muitos erros do passado foram cometidos porque a gente não tinha a tecnologia do DNA, né? Como a gente possui hoje. Existe uma série na Netflix também, que é o DNA da Justiça, que tem diversos casos de erro judicial relacionados a falsas ou a equivocadas utilizações da medicina legal. Existe um perito, né, entre aspas, que fazia a medição com a identificação dos crimes com a mordida, né? E aí mostra os equívocos primários que ele cometeu, né? Ele é tipo um terraplanista que a gente vê logo todo aquele perfil, né,
que a gente vê lá nessa série. E é muito interessante para a gente ver também o uso, ou pelo menos o uso correto da medicina legal, certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma colocação? Tranquilo. Bom, com isso, pessoal, a gente deixa para a próxima aula, a gente vai falar sobre o restante das ciências afins, né? Que aí vai ter psicologia, criminologia, e aí a gente também vai ter um momento cineminha lá de um episódio do CSI, certo? Tranquilo? Então, vou encerrar aqui a gravação.